Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Sou o professor Alessandro, professor da disciplina de vocês, né? Venho por meio dessa videoaula continuar a nossa caminhada aí, né, no estudo da climatologia, estudando agora o fator mais importante aí desse processo climático, que é o estudo das massas de ar, né? Porque sem as massas de ar é praticamente impossível você estudar e analisar os tipos climáticos, tá? Porque é ela que determina, né, qual vai ser o tipo de clima de determinada localidade no planeta, ok? Bom, massas de ar são grandes volumes de ar, né, com características mais ou menos homogêneas, ou homogêneas entre aspas, né, em relação à sua temperatura e ao vapor d'água. Por que mais ou menos homogênea? Porque, na realidade, a massa de ar ela adquire as características originais do local onde ela origina. Porém, ao percorrer grandes distâncias, empurrada aí pelas correntes de vento, elas vão adquirir características diferenciadas daqueles locais pela qual ela está sobrevoando, né, sobrepassando. Né? Então, ela tem essa característica de adquirir, perder as características originais e adquirir novas características, né? Como, por exemplo, a questão da tanto da temperatura quanto da umidade. Então, a circulação geral da atmosfera dá origem às massas de ar e provoca também seu deslocamento. Além disso, suas características estão diretamente vinculadas com a sua localização ou região de origem, como eu havia dito a vocês, né? Elas são extremamente extensas, tanto de forma horizontal, né? Centenas de quilômetros quadrados, como também na forma vertical de metros também. Então, a massa de ar ela é um volume muito grande, né? Porque carrega temperatura e umidade, ou seja, dois elementos climáticos com ela, tá? As características demoram a ser adquiridas, pois o volume das massas de ar é grande e baixa condutividade térmica do ar. Sendo assim, suas regiões de origem dependem das condições de tempo uniforme, ou seja, para que ela tenha uma característica homogênea, há necessidade dessas condições, né, de temperatura e umidade, que elas estejam de forma uniformes, né? Deve-se ainda lembrar que as condições de tempo dentro da massa em movimento são função da temperatura da superfície, ou seja, a superfície por onde ela passa, né, influencia essa característica de temperatura, né, da massa de ar. A massa de ar, pessoal, ela encontra-se restrita à primeira camada da atmosfera, da troposfera, né, onde ocorre essa movimentação e circulação de ar. Embora denominadas homogêneas, elas podem apresentar alterações durante seu deslocamento, assim se tornando distintas, como eu havia dito a vocês, tá? Um exemplo disso é a massa polar atlântica. Em sua região de origem, ela é seca e ela vai se tornando úmida ao se deslocar sobre a América Latina. O clima e o tempo brasileiro estão diretamente vinculados ao deslocamento das massas sobre o território, gerando secas, chuvas, quedas na temperatura e etc. Por quê? Porque esse local onde nós estamos, né, geograficamente falando, é um local de áreas de instabilidades climáticas, ou seja, qualquer massa de ar que passa pela região dos trópicos vai sofrer muita influência dessa região por conta do deslocamento, né, e da inclinação que está direcionada para o Sol, recebendo grande quantidade de calor e radiação. Além disso, é preciso lembrar que, ao mesmo tempo, estão em consonância mútua com a vegetação. Ou seja, o Brasil ele apresenta uma vasta e extensa vegetação e esse processo interfere, né, em algumas massas de ar. Como, por exemplo, a gente pode citar a massa equatorial continental, que ela é seca também, mas devido ao processo de evapotranspiração na Amazônia, faz com que aquela região ali ocorra precipitações praticamente durante o ano todo, por conta da umidade, do vapor d'água lançado para a atmosfera, lançado para essa massa equatorial por meio das plantas, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo do ar frio e ar quente, né? Nesse começo aqui é a massa de ar quente, né? Quando a massa de ar é mais quente do que a superfície sobre a qual ela se desloca, ela se torna uma massa de ar quente. Aqui nós temos o continente que está frio e a massa que está quente, né? Vinda do oceano. Então, essa região aqui, esse nevoeiro que vai se formar aqui, é composto justamente por massas de ar quente, tá? Então, ela tende a dirigir do oceano para
o continente, que está mais frio do que onde está o local de origem dessa massa de ar quente, tá ok? Já a massa de ar quente, se ocorrer o processo inverso, né, eu vou ter um direcionamento da massa de ar quente que está no continente, se o continente também estiver quente, em direção ao oceano. Então, geralmente, essa questão de deslocamento de ar frio e ar quente está relacionado justamente com a temperatura. Assim como as massas de ar, elas se deslocam da baixa pressão para alta pressão, aqui eu tenho um ar quente se deslocando em direção ao ar frio e vice-versa, né? O ar frio se deslocando em direção ao ar quente, tá? Aqui, característica do ar quente. A superfície vai resfriando o ar por baixo, né? Então, a superfície da massa vai resfriando o ar. Existe a ausência de movimentos verticais, tem uma estratificação do ar. As nuvens são estratiformes, mais ou menos esse modelo que vocês estão vendo aqui, ok? Precipitação, se houver, será chuviscos, né? Tá? Desculpa, pessoal. Essa aqui é a nuvem, não é estratiforme. Isso aqui é nuvem de formação cumulonimbus, né? A estratiforme são aquelas estratificadas, são aquelas esparçadas, né? Precipitação, se houver, vai ser chuviscos. Isso com a presença da massa de ar quente, tá? Má visibilidade das partículas no ar e o nevoeiro frequente com resultado do resfriamento superficial, ok? Com relação à massa de ar mais fria, que é a superfície sobre a qual ela se desloca, como é que forma? Olha só, eu tenho um continente que ele está frio e essa massa de ar que está sobre esse continente, com características frias, tende em direção ao oceano que está com a massa de ar quente, né? Provocando o quê? O choque aqui térmico, né? O processo de condensação entre as duas massas aqui, provocando o quê? Chuvas no oceano. A mesma coisa pode acontecer se aqui a massa de ar fria estiver em direção à massa de ar quente que está no continente, pode haver um choque térmico aqui, que nós chamamos de inversão térmica, e provocará, se ela estiver carregada de umidade, provocará precipitação nessa região aqui. Ou seja, pode provocar precipitação tanto no oceano, dependendo da posição e do encontro dessas massas de ar frio e quente, ou pode ser no continente também, né? Vai depender do processo de encontro dessas massas de ar, desses ar frio com ar quente, ok? Característica do ar frio, né? Presença de convecção e turbulência, nuvens do tipo cumuliformes, semelhante a essa que está aparecendo aqui para vocês, tá? A precipitação é intensa e em formato de pancadas, de chuvas, né? E uma boa visibilidade em termos de observação dessa massa de ar, dessas nuvens também, tá ok? Pessoal, quero agradecer a participação de todos, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tá? Eu dividi essa aula em duas partes, tá? Depois a gente vai estar aprofundando em outras, falando especificamente de cada massa de ar, ok? Essa aula vai estar disponível no sala virtual de vocês, é o bloco 10, ok? E também vai estar disponível aqui, ó, no meu canal, no YouTube, né? Que eu coloquei lá como Gel Cerrado, né? Só vocês buscarem, né, no YouTube, no canal do YouTube, tá? Então, fiquem com Deus, até a próxima e espero que vocês possam aproveitar ao máximo essas aulas aí, né, que a gente está postando para vocês, tá ok? Forte abraço e até mais.